tarde, queridos alunos, boa tarde, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês, para a gente discutir aí um pouco sobre uma breve história da administração. Vamos ver aí a ênfase na estrutura e nas tecnologias. O nosso boa tarde aí para a turma que está acompanhando pelo YouTube. A nossa boa tarde aí para a Jusilene. Boa tarde, Seduc acompanhando. Boa tarde, Sandra Mota. Boa tarde, Kelly Souza. Boa tarde aí a turma de Monte Alegre também. Enfim, o nosso boa tarde para todos vocês que estão aí acompanhando a gente. Então, vamos conversar um pouquinho, né, no nosso plano de estudo. Está aí, ó, nosso plano, roteiro da nossa aula. Nós vamos ver aqui a parte 2, né, da história da administração. Nós vamos ver basicamente aí a ênfase na estrutura organizacional e um pouco da ênfase na tecnologia também. Nosso objetivo é definir as diferentes eras das organizações e descrever as teorias prescritivas e normativas. Também ver as teorias descritivas e explicativas. Nós vamos trabalhar com vocês aí vendo revisão, ver as teorias e aplicações práticas também, tá bom? Então, vamos começar aí com esse novo breve histórico. E que para a gente poder facilitar o nosso entendimento das teorias, nós dividimos o estudo conforme a ênfase que cada teoria tem. Veja só. Já vimos na aula passada a teoria científica, cuja ênfase está focada nas operações. Vimos também, começamos a ver um pouco também da ênfase na estrutura organizacional, principalmente a teoria clássica da administração, mas temos ainda também a ver a teoria da burocracia, a teoria estruturalista e a teoria neoclássica. Também outra ênfase que temos nas pessoas, que está a teoria das relações humanas e a teoria comportamental. Já na ênfase da tecnologia, nós temos a teoria neoestruturalista e temos a ênfase no ambiente, que aí nós temos a teoria de sistemas e organizações como sistemas sociais e a teoria da contingência. Mas também as teorias não pararam por aí e temos alguns desdobramentos mais recentes e alguns desafios que enfrentamos na era da informação. Bom, assim a gente consegue compreender melhor essas teorias, até porque essas teorias não pararam no tempo e elas são muito importantes para que a gente possa compreender por que de certas coisas, né, e como é que a administração vem se desenvolvendo e quais são os seus estágios ao longo do tempo. Recordando com vocês, nós podemos dizer que a teoria é um conjunto coerente de ideias capaz de explicar as relações entre causa e efeitos em determinados fatos observáveis. E também nós podemos dizer que as teorias não é uma verdade absoluta, nem acabada, nem definitiva, até porque o mundo e a sociedade vêm constantemente passando por alterações, por mudanças, e essas mudanças interferem, né, no comportamento das pessoas e também interferem em como as organizações funcionam. E, consequentemente, também interferem nas teorias. Mas a gente pode dizer assim, nós vimos várias teorias, algumas delas têm alguns aspectos mais críticos, outros menos, algumas mais aplicáveis, outras menos, mas assim, nenhuma das teorias estão errada, nenhuma delas está errada. Todas, né, estão adequadas quando exprimem uma realidade e proporciona uma melhoria na prática administrativa. Então, nós podemos dizer, né, que essas teorias também, decorrente das alterações, né, que mudam, das situações que vêm mudando, elas também vêm sendo renovadas e redefinidas. E assim, nós temos as nossas teorias em processo de evolução.
Mas assim também nós podemos dizer que as teorias, né, elas são válidas quando nós conseguimos que elas reflitam a realidade do momento. Mas nós não podemos parar no tempo e pensar que ela está já definida. Até porque as inovações vêm e essas teorias são superadas de acordo com as inovações que vão ocorrendo. O administrador, na verdade, ele não pode ficar parado no tempo, ele tem que ser pragmático, não superficial, mas levando em consideração todos os conhecimentos que até então temos, e, além disso, ele precisa fazer reflexões, agitar as ideias, fazer indagações, buscar soluções para as questões ou problemas, e também desenvolver explicações que ajudem a desenvolver os conceitos e os modelos capazes de proporcionar o sucesso na sua profissão. Mas, principalmente, o administrador ele precisa saber refletir sobre a realidade em processo de mudança e sempre buscando o melhor. Ser agente proativo. Ser um agente proativo é o que faz um administrador transformar as organizações. Então, vocês, queridos alunos, sejam proativos e busquem as transformações sociais das organizações. Como nós já nos referimos, as teorias enfatizam algum aspecto da administração. Por isso, nós já até dizemos que elas não estão erradas. É que cada teoria, ela deu ênfase a alguns aspectos bastante específicos. Cada uma das teorias que nós estamos estudando, elas deram ênfase a aspectos bastante específicos. E, como todo pesquisador, ele enfatiza uma parte, aí a outra parte ficou um pouco a desejar. Tá? E para que a gente possa ser bem-sucedido e sermos um administrador, que realmente destacamos no meio dos demais pessoas que atuam como gestor, nós precisamos conhecer todas essas teorias e abordagens e assim ter uma visão panorâmica. E é claro, essas teorias, embora elas tenham enfoques diferentes, específicos de cada área, nós vamos entender ao longo da disciplina que ao conhecer essas teorias, nós vamos ver a aplicabilidade delas ainda hoje, dependendo da circunstância e do local onde estamos aplicando. Então, resumidamente, trazendo para vocês de novo as ênfases das teorias, ênfase na tarefa, operações, ênfase na estrutura, ênfase nas pessoas, ênfase na tecnologia, ênfase no ambiente e os desdobramentos mais recentes. Veja só, nós estamos passando um processo de transformações de eras, que saímos aí da era saindo da era industrial, mas ainda com muito forte ainda a era industrial presente no nosso dia a dia. E vimos que no ambiente mais da era industrial, nós tínhamos um ambiente mais estável, mais previsível, mais conservador, cheio de rotinas e especializações nas funções específicas. Esse é um mundo mais físico, mais concreto, em que os produtos são palpáveis, concretos. Nessa era se buscava mais a eficiência, a eficácia e a lucratividade. Em paralelo, em outras áreas do conhecimento, nós temos aí a física
newtoniana, o método cartesiano, o início das ciências comportamentais e uma visão introspectiva e internalizada. Isso no contexto da era da industrialização. E assim, pessoal, nesse contexto é que começa a nascer as teorias da administração. Para a gente revisar um pouco da aula passada, vamos passar assim, bem ligeirinho, essa parte da ênfase nas tarefas, porque nós já conversamos com vocês na aula passada sobre as teorias da administração científica. Vejam a imagem aí, ó, de muitas pessoas trabalhando, né? Um foco bastante grande aí na atividade. A ênfase nas tarefas e operações, elas estão ligadas diretamente no nível de execução da tarefa ou da operação. É lá, com o operário mesmo, né? E é nesse contexto que se desenvolve a teoria da administração científica. Essa é a principal ênfase da administração científica, tá? O foco nas tarefas, tá? Veja que, embora desenvolvida lá no começo do século XX, lá de 1906, 1916, ainda hoje essa teoria ainda tem aplicabilidade na maioria das indústrias atuais e também nas redes de fast foods. Aí são os Mac da vida aí, né? Essas redes que fazem sanduíche, pizza e tudo mais, tudo utilizam essa técnica ainda hoje da administração científica. É claro que não é com o mesmo rigor, né? Porque nessa época pouco se pensava nas pessoas, mas aqui ainda vale a pena. O expoente dessa época é o Frederick Winslow Taylor, que publicou um livro chamado Os Princípios da Administração Científica, né? The Principles of Scientific Management. Né? Traduzindo para vocês os princípios da administração científica. Taylor desenvolveu também alguns pressupostos fundamentais da administração científica que fundamentou o seu trabalho. Ele fez um estudo de tempos e movimentos, para que, com esse estudo de tempos e movimentos, ou seja, como é que o operário realiza, quais são os movimentos que o operário realiza para realizar determinada tarefa em um determinado tempo. Qual o objetivo que ele teve de fazer isso? Determinar a melhor forma para realizar determinada tarefa. Mas assim ele determinou a melhor forma, mas ele precisou também realizar um estudo relacionado à fadiga do operário. Para quê? É porque ele era bonzinho, gostava muito dos operários? Está longe disso, né? Ele estava intencionado em eliminar todos e quaisquer movimentos que pudessem levar a uma fadiga, a um cansaço do operário. Então seriam aqueles movimentos que seriam desnecessários para a realização da tarefa. Vou tentar ilustrar para vocês com um tipo de jogada que foi muito utilizada num tempo passado, ainda hoje se utiliza no futebol, que é quando o atleta ele pega a bola e ele faz um movimento girando, né? Quer dizer, pegou uma bola de frente para o gol adversário. Qual seria a ideia que a gente pensa quando um atleta do futebol pega uma bola, domina uma bola e ele está de frente para o gol do adversário? Pela lógica do movimento, ele deveria caminhar em direção ao gol do adversário, né? Conduzir a bola em direção ao gol adversário. Porém, eu tenho observado bastante que alguns jogadores eles fazem um giro, né? Está de frente para o gol adversário, ele faz um giro
olhando, chegando até um giro 360 graus, fazer aquele giro e volta novamente para caminhar em direção. Tá? É claro que o jogador de futebol ele tem ali um objetivo daquilo. Mas para Taylor, esse tipo de movimento, girar, fazer esse giro, seria desnecessário e só provocaria fadiga ou cansaço no operário e assim diminuiria a produtividade. Então, esse estudo que ele fez do tempos e movimentos foi justamente para eliminar todas as possibilidades e movimentos que o operário fizesse que não fosse relacionado à atividade da tarefa. Mas Taylor também, ele viu que algumas pessoas não tinham a aptidão ou não tinham a qualificação para exercer determinadas tarefas. Vamos colocar para vocês o que fica isso. Eu vou colocar em tempos mais recentes, né, para que fique mais fácil a gente entender isso aí. Imagine que você tenha algumas atividades. Vamos pegar assim, olha. Desenhar ou fazer cartazes para as lojas é uma atividade, né? Função lá de cartazista. A outra seria de enfermeiro ou enfermeira. A outra seria lá de eletricista. Veja que são pessoas que têm perfis diferentes. E normalmente uma pessoa que está focado mais, né, em fazer desenho, cartazes, não se adapta muito bem em ter que fazer curativos, aplicar injeções. E nesse sentido, Taylor, né, guardando essas proporções, pessoal, né, guardando essas proporções, porque Taylor estava trabalhando no chão de fábrica, né, na indústria mesmo. Mas esse exemplo foi só para vocês verem que as pessoas, né, nem todas têm as mesmas aptidões. E aí é o que o Taylor estabeleceu. A ideia de fazer uma seleção específica do trabalhador. Então, no nosso exemplo comparativo, Taylor estaria selecionando o quê? Alguém para trabalhar no hospital, na enfermaria, alguma coisa assim. Uma pessoa que tivesse perfil para ser enfermeiro. Uma pessoa para desenhar e fazer os cartazes da loja seria alguém que tivesse essa aptidão. Feito esses estudos, Taylor partiu para definir um padrão de produção. Como é que Taylor fez isso? Ele mediu tempos e movimentos, o tipo de pessoas, a fadiga, os movimentos, essas coisas todinho, e começou a anotar em quanto tempo cada operário era capaz de desenvolver uma peça ou um produto. E ele fez uma anotação de vários operários e pegou, olha, para fazer 100 peças, o operário A gasta 1 hora, o operário B gasta 1h30, e aí ele fez um cálculo da média, e essa média ele estabeleceu como um padrão. E aí, a partir daí, ele viu também que ao estabelecer os planos, né, a execução das tarefas, os modos como o caminho para resolver, para realizar determinadas tarefas, ele precisava de alguém que cuidasse para que as pessoas fizessem exatamente como estava planejado. E aí, ele colocou a supervisão como um pressuposto funcional. E aqui, Taylor foi mais ainda. Para cada tipo de função, para cada tipo de atividade ou função, teria um supervisor especializado. Ou seja, vamos supor que a gente está construindo um carro e que tem lá atividades de mecânica e tem atividades de elétrica no carro. Para Taylor, ele deveria ter um supervisor especialista em eletricidade de carro e o outro na parte de mecânica. Mesmo que fosse o mesmo operário para realizar. Então, nós teríamos um funcionário, um operário, ou um conjunto de operários que teriam dois supervisores. Um supervisor da parte mecânica e um supervisor da parte elétrica.
Mas na frente vocês vão ver que há uma crítica em relação a isso, um posicionamento diferente. Mas esse posicionamento diferente é de outro autor, e a gente vai ver mais para frente. Mas Taylor também observou que determinadas circunstâncias ambientais prejudicavam o desempenho do operário. Não é certo aí a turma de Baixa Grande do Ribeiro? Se a sala de aula está extremamente quente, pegando sol, fica um pouquinho mais difícil, não fica? É verdade, né? E se está com a iluminação prejudicada ou iluminação excessiva, Taylor também observou que esses operários também não desenvolviam bem. Então, ele passou a trabalhar na possibilidade de fornecer condições ambientais para o trabalho. Mas também Taylor entendeu que o operário era movido por dinheiro. E assim, ele viu a perspectiva de dar um incentivo salarial para que o operário trabalhasse mais. Eita, mas esse Taylor, né? Era bonzinho, né? Cuidava do cansaço da pessoa, cuidava do ambiente, ainda dava um incentivo, né? Mas veja só, pessoal, uma das críticas que se tem aí, Taylor, é que ele estava sempre buscando a eficiência máxima. Não é que ele gostava tanto dos operários assim, não. Tudo que ele estava fazendo, incentivo, né? Até aqui ele tratou o homem como homens, não homo sapiens, mas sim homos econômicos, ou seja, movido pelo dinheiro. Se tem uma remuneração boa, né, ele vai ganhar. E assim, Taylor concluiu que os maiores lucros iriam proporcionar também os maiores salários para as pessoas. Hoje a gente vê que isso aí não é tão verdade, né? Mas para Taylor, essa era a ideia. Tá? O propósito de Taylor, os trabalhos de Taylor, então, como ele era um gestor, né, e estava trabalhando na indústria americana, o objetivo dele, os trabalhos dele, estava buscando reduzir os desperdícios e as improvisações das indústrias americanas, né, principalmente naquele que ele estava trabalhando. E para poder melhorar, ele entendeu que para melhorar o desempenho, ele fez um estudo do trabalho do operário, analisou, buscou fazer uma decomposição desse trabalho e racionalizar. Assim, ele desenvolveu o estudo de tempos e movimentos, para que pudesse definir o método de trabalho e a melhor maneira possível para a realização e execução. Veja só, quando nós falamos em decompor o trabalho, nós não falamos ali da atividade para construir um carro, montar um carro, parte mecânica, parte elétrica. Ele ainda decompôs mais, parte mecânica, a parte de força, a parte de tração. E aí ele foi decompondo cada vez mais. Se vocês pegarem numa bicicleta, fica mais fácil, né? É quem monta a roda com seus raios, é quem monta a parte central onde ficam os pedais, e quem monta a catraca, e quem monta a guidão, essas coisas. Então, ele colocou tarefas bastante, foi simplificando ao máximo possível, para que as pessoas tivessem que raciocinar pouco mesmo. A ideia dele era raciocinar pouco e executar bem essas tarefas, e que as tarefas bastante repetitivas daria um aumento de produtividade. Essa é uma das críticas também que tem para Taylor, que ele decompôs tanto que o trabalho ficou maçante, né? Ficou assim, exaustivo mesmo, as pessoas fazerem os mesmos movimentos. Hoje a gente sabe que, inclusive, né, no segmento bancário, tem muitos problemas de LER, que é uma doença do esforço repetitivo.
e que leva a ter problemas, né? As pessoas ter problemas neurológicos. Com todas esse arcabouço de pesquisas e análise e decomposição, Taylor estabeleceu 4 princípios: o princípio do planejamento, o do preparo, o princípio do controle e o princípio da execução. Tá? O planejamento, Taylor disse que é assim, olha, é responsabilidade da gerência e não do trabalhador executar o planejamento. Veja que aqui, hoje em dia, se pensa um pouco diferente, tá, pessoal? E aqui, né, a ideia estava em substituir o trabalho de critérios individuais do operário e das improvisações por métodos baseados em procedimentos planejados pelos gerentes. Já no princípio do preparo, ele viu que era necessidade de fazer seleção científica dos trabalhadores e também preparar e treinar para que eles pudessem produzir mais. Não era que ele era bonzinho, o objetivo dele estava focado em cima em conseguir maior produtividade. E assim ele pensou em selecionar bem as pessoas com mais aptidões e treinar essas pessoas para que elas façam exatamente o que se pedia fazer. Tá? E também Taylor colocou que essa incumbência da seleção das pessoas era da gerência. Então, nós já temos aqui a responsabilidade da gerência pelo planejamento e a seleção também pela gerência. Tá? Hoje a gente tem coisas diferentes, tá? Sempre lembrando isso. Já no princípio do controle, né, veja que, uma vez planejada uma atividade, havia necessidade de fazer que essa atividade fosse realizada de acordo com as normas estabelecidas e o plano previsto. Tá? E o que? Aí também entra a parte da gerência, que iria verificar as ocorrências que se afastassem do padrão com o propósito de corrigir. Né? Então, se ele tinha um padrão que as pessoas deveriam produzir 100 peças por hora, quem tivesse produzindo 80, o gerente teria que verificar a sua ocorrência para corrigir. Ou então, se tivesse produzindo 150, 200 peças, também no mesmo, estaria muito fora. E aí, ele iria pensar em como corrigir. Nesses casos, ele estaria corrigindo o padrão para cima. E assim, ele desenvolveu também o princípio da execução, que seria a distribuição das atribuições e responsabilidades para que os trabalhadores pudessem executar os seus trabalhos. Tá? Esses princípios ainda, pessoal, estão válidos hoje? Todos. Tá? Não na mesma intensidade ou forma, né, que Taylor começou, mas ainda hoje estão válidos ainda. É claro que com certas adaptações, né? Porque Taylor colocou lá que tinha que ter um supervisor por cada tipo de função. Então o operário teria o quê? 2 chefes, né? Também colocou essa seleção científica. A seleção científica hoje ainda acontece, né? Tem as empresas de RH, os psicólogos que fazem os testes para ver aptidões das pessoas? Tem ainda hoje. O controle também, verificar se as coisas estão acontecendo de acordo com o planejado. Só que aqui, né, a Taylor colocou os exageros aí da supervisão, né, muito acirrada. A essência de todo o trabalho da administração científica, pessoal, está aqui. Olha. Determinar o método de trabalho como sendo uma única forma para alcançar a eficiência. E Taylor também estabeleceu como eficiência os padrões, né, do operário para que ele pudesse também ter um comparativo um do outro. Então, se um operário trabalhasse, né, pelo padrão estabelecido 100%, ele teria eficiente, estaria perfeitamente dentro do padrão. Mas se ele passasse para 110 ou para 90% do padrão, eles estariam sendo objeto de estudo da gerência.
E assim, Taylor também estabeleceu os princípios secundários, que nós já até comentamos com vocês, que é o estudo de tempos e movimentos, seleção científica do trabalhador, preocupação com a fadiga, padrão de produção, plano de incentivo salarial, supervisão funcional e condições ambientais de trabalho. Tá? Então, esse aqui nós já comentamos com vocês. Tá? E também comentamos já todos eles, né? Estudo de tempos e movimentos, seleção do científico do trabalhador, preocupação fadiga, padrão de produção, plano de incentivos. Aqui, ó, no plano de incentivos, o homem é movido por dinheiro, ou seja, o homem econômico, a supervisão funcional. Teríamos aqui vários supervisores para o mesmo operário e as condições ambientais do trabalho. Tá? E para Taylor, todos esses aspectos, esses princípios e subprincípios secundários seriam suficientes para poder aumentar a produtividade e ter um ganho, maiores lucros para a organização. Alguns seguidores seguiram sucessores de Taylor, né? Aí nós temos o Gilbert, o Gantt, o Emerson, Bates, né? E isso aí, pessoal, veja só. As ideias de Taylor e seus seguidores realmente foram uma revolução no mundo industrial. Rapidamente foram adotados por todas, por o mundo todo. Um expoente da aplicação das ideias de Taylor foi Ford, e a aplicou com bastante maestria. Inclusive, algumas pessoas colocam também as ideias de Ford no meio, mas está dentro do conceito de Taylor. Assim, nós fizemos a nossa revisão aí da administração científica. E aqui a gente colocou para vocês aqui uma práticazinha de um pouquinho, né? Olha aí. Taylor desenvolveu um conjunto de princípios aos quais dava o nome de administração científica. Princípio do planejamento, princípio do preparo, princípio do controle, princípio da execução. Né? Aqui, pessoal, a gente estava pedindo para fazer um breve comentário a respeito desses princípios, mas a gente já fez hoje aí, né? Então, estamos aí, ó. Uma resposta padrão para você. O planejamento ligado à substituição do trabalho individual do operário, improvisação, por métodos baseados em procedimentos científicos. O preparo do trabalho é a seleção e preparo e treinamento da pessoa para realizar o trabalho da melhor maneira, seguindo os planejamentos. O princípio do controle é exatamente para verificar se o trabalho está sendo executado de acordo com as normas e com os planos previstos. O princípio da execução está ligado à distribuição das atividades e responsabilidade para os trabalhadores executarem suas tarefas da melhor maneira. Temos aí uma outra questão também para vocês. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Ceissa Ribeiro. Igor Mendes, Ceissa Ribeiro, Kelly Souza, acompanhando aí pelas ondas do YouTube. Né? Baixa Grande do Ribeira também aí acompanhando pelo IPTV, Monte Alegre também, né? Baixa Grande e Monte Alegre, coloca aí no chat aí pra gente o nome dos alunos que estão assistindo as aulas, hein? Pra gente dar um alô para eles também. A essência da administração científica, pessoal, confiro aí na nossa resposta padrão para vocês. Tá em determinar o método de trabalho e a forma, a melhor maneira para executar o trabalho e ter a máxima eficiência. Também Taylor colocou a questão da eficiência em relação ao desempenho do trabalhador, estabelecendo um padrão para ele, em relação ao que poderia ser conseguido. Mas a essência está lá em cima, determinar o melhor método de trabalho. Já os princípios secundários, ele colocou o tempos e movimentos, novamente aqui, para fixar bem, a seleção científica do trabalhador, preocupação com a fadiga, o padrão de produção, incentivo salarial, o ônus econômico se fazendo presente, que é o ônus econômico se fazendo presente, a supervisão funcional, a gente tem vários supervisores para o mesmo operário,
e as condições ambientais do trabalho para reduzir o cansaço e a fadiga do operário. Assim, nós podemos começar a falar com vocês agora com a ênfase na estrutura organizacional. Dentro da ênfase da estrutura organizacional, nós vamos ter a teoria clássica da administração, a teoria da burocracia, a teoria estruturalista e a teoria neoclássica. O expoente da teoria clássica está aí para vocês, né? É Henry Fayol. Né? Henry Fayol, esse expoente, né, ao redor de 1916, publicou um livro, né, intitulado As Estruturas da Administração. Enquanto Taylor se preocupava lá com o trabalho de cada operário no chão da fábrica, na Europa, Henry Fayol buscava ver a estrutura das empresas. Quais são os aspectos da administração e da estrutura das empresas? Essa ênfase, né, estava relacionado com uma rede de relações internas que compõem as organizações. E assim, Fayol estabelece um conjunto de princípios universais para o funcionamento. Essa ênfase, né, na estrutura começa lá com a teoria clássica e avança depois pela teoria da burocracia, que nós vamos estudar mais para frente. Vamos conhecer primeiro a teoria clássica. Né? Na publicação do livro, Fayol colocou que toda empresa, para Fayol, toda empresa é composta por 6 funções básicas. Uma função técnica que está relacionada ao processo de produção de bens e serviços, a função comercial que está relacionada à compra e venda ou troca de produtos ou de produtos, a função financeira que está relacionada à busca e à gestão de capitais, ou seja, dos recursos financeiros, a função segurança relacionada à proteção e preservação de bens e pessoas. Aqui também vai uma crítica para vocês, porque Fayol não estava tão preocupado assim com as pessoas, tá? Essa função segurança estava mais para proteger os bens da empresa e quanto às pessoas, para que elas não tivessem problemas que viessem a ter que suspender o trabalho, a pessoa faltar ao trabalho. Então ele estava mais preocupado com a empresa e com a estrutura. Também as funções contábeis, porque precisava fazer o registro, né, e inventários, os balanços e outras informações necessárias para saber como é que está a evolução do patrimonial. E, acima de tudo, Fayol deu um destaque para a função administrativa como sendo uma responsável pela integração das demais funções, né, das outras demais funções, né, de forma que a função administrativa coordena e sincroniza todas as funções para que a empresa funcione de maneira adequada. Então, veja só, né? Aqui o pensamento de Fayol coloca a administração, trazendo ela para o centro, né? E assim, a administração começa a ganhar força. As 6 funções básicas, né, que Fayol colocou para as empresas está aqui, né? A função técnica, a função comercial, a função financeira, a função segurança e a função contábil. E a função administrativa, lá coordenando todas elas, realizando as atividades de previsão, organização, comando, coordenação e controle. Mas também, Fayol definiu o processo administrativo. Né? O processo de administração, de administrar, que ele colocou, que é exatamente prever, significava visualizar o futuro e traçar o caminho ou a programação para realizar. A organização, que aqui ele coloca como um duplo organismo material e social, que é a organização da própria empresa. E o comandar
seria dirigir e orientar as pessoas para a realização das suas tarefas. E coordenar, quer dizer, fazer uma ligação à união e harmonizar todos os atos e esforços coletivos para ter produtividade. E também controlar, para ver se as atividades estão sendo realizadas de acordo com as regras estabelecidas. Então, ele colocou num patamar superior à administração, com previsão, organização, comando, coordenação e controle, e as outras funções. Veja que aqui no gráfico nós dividimos o nosso texto aqui, numa reta aqui. E veja que elas não, essa reta, deixa eu pegar, ver se eu faço melhorzinho. Veja que essa reta, pessoal, ela não está pegando no vértice, né? Veja só. Ela não pega aqui no vértice e nem no vértice. Até porque, para Fayol, as funções administrativas também, elas ocorrem, né, em níveis diferentes, na parte mais baixa até o nível mais elevado na hierarquia. Né? E veja que, à medida que sobe na hierarquia, as funções do processo administrativo também ganham força, tá? São mais concentradas. E veja que todos os elementos para realizar o planejamento, o controle, né, todas as funções administrativas, elas perpassam por todas as pessoas, né, seja lá o gerente, o diretor, ou o chefe, ou o supervisor, todos eles desempenham funções, né, e atividades como previsão, organização, comando, coordenação e controle, nos seus níveis hierárquicos, tá? Então, para Fayol, toda uma perspectiva de hierarquia que não era privativa somente da cúpula. A função administrativa aqui não se concentra exclusivamente no topo da empresa, mas é distribuída proporcionalmente em todos os níveis hierárquicos. Veja que, à medida que aumenta o nível na hierarquia, também aumenta a participação no processo administrativo. Tá? E assim, Fayol deu ideias fantásticas para a gente. Né? Vamos dar uma pausa aqui e voltamos, né, já com vocês para a gente dar continuidade do nosso estudo. Tá? Rapidinho a gente dá de volta.